Há um momento na vida em que o corpo começa a desacelerar e o espírito, silenciosamente, desperta para uma nova fase de entendimento. Depois dos 60 anos, muitos se perguntam: o que ainda estou fazendo aqui? Ou por que continuo enfrentando tantas provas? É uma fase em que as certezas do passado parecem desmoronar e o que antes fazia sentido já não tem o mesmo brilho. Chico Xavier dizia que esse tempo é sagrado, porque é o período em que a alma começa a colher o que plantou em muitas existências, e ao mesmo tempo prepara o terreno para aquilo que virá depois da partida. A reencarnação, para Chico, nunca foi uma punição, mas um mecanismo de aprendizado. Ele explicava que a vida na Terra é como uma escola, onde cada existência representa um novo ano letivo. Alguns aprendem rápido, outros repetem de ano. Mas ninguém é deixado para trás. Depois dos 60, as lições se tornam mais sutis. Não se trata mais de conquistar o mundo, mas de compreender o que realmente vale dentro dele. É como se o espírito fosse chamado a um balanço final, não pelo julgamento de Deus, mas pela própria consciência. Muitos idosos sentem um vazio inexplicável. Olham para trás e percebem quantas oportunidades perderam, quantos erros cometeram e quantos amores deixaram escapar por orgulho ou medo. Chico costumava dizer que essa dor não é castigo, mas uma forma de purificação. É o espírito se libertando dos pesos acumulados, tentando reencontrar sua própria luz. Ele ensinava que nada do que vivemos é em vão, e que mesmo as quedas mais dolorosas têm um sentido espiritual. Há quem acredite que envelhecer é apenas o corpo se deteriorando, mas para o espiritismo é o contrário. É o espírito se libertando. O corpo perde força, mas o espírito ganha clareza. É nesse processo que começamos a perceber que muito do que chamávamos de sofrimento era, na verdade, uma lição disfarçada. Chico dizia que quando a alma chega a essa etapa, ela já não precisa mais provar que é forte, precisa apenas compreender o que é o amor. A reencarnação revela algo profundo sobre a vida depois dos 60. O que estamos vivendo agora é o resultado das escolhas que fizemos em muitas vidas anteriores. As famílias com as quais convivemos, os relacionamentos que tivemos, até mesmo as doenças que enfrentamos. Tudo isso, segundo Chico, tem raízes em experiências passadas, mas não para nos aprisionar, e sim para nos libertar. Quando aceitamos a vida com humildade, o sofrimento se transforma em sabedoria. Ele dizia que cada pessoa é o reflexo de suas próprias obras espirituais. As alegrias que sentimos são recompensas por virtudes cultivadas. As dores, convites à reparação. E isso não deve ser visto com medo, mas com serenidade. Porque compreender a reencarnação é entender que o tempo não é o inimigo, é o aliado que nos permite recomeçar. O espírito velho não é aquele que viveu muitos anos, mas aquele que já compreendeu que cada erro é uma semente de renovação. Depois dos 60, a alma começa a se preparar, ainda que inconscientemente, para o retorno ao mundo espiritual. Chico dizia que muitas vezes o corpo adoece para desacelerar o ritmo da matéria e permitir que o espírito desperte. É como se Deus, em sua infinita misericórdia, oferecesse um tempo de pausa antes da travessia. Nesse período, o que mais importa não é o que conquistamos, mas o que aprendemos a deixar ir. O medo da morte, tão comum, nasce da ilusão de que a vida termina. Mas para Chico, a morte é apenas uma porta que se abre para uma nova sala da existência. Ele afirmava que ninguém morre antes da hora e ninguém nasce por acaso. Tudo está entrelaçado por um plano superior, que visa o crescimento do espírito. Assim, o idoso que sofre hoje talvez esteja limpando as últimas manchas de um passado que já não precisa mais carregar. A vida depois dos 60, portanto, é um grande espelho espiritual. Tudo o que foi semeado, amor,
ódio, generosidade, egoísmo começa a retornar. E é nesse retorno que aprendemos a verdadeira justiça divina. Não existe castigo, apenas consequência. Chico dizia que o universo é matematicamente perfeito. O que damos, volta, o que negamos, volta também. Por isso, envelhecer é, de certa forma, colher o próprio destino. No entanto, há algo profundamente consolador nessa visão. Se a vida é uma série de reencarnações, então nunca é tarde demais. Mesmo aos 60, 70 ou 80 anos, sempre é possível reescrever o próprio destino. O perdão tem poder de quebrar correntes antigas. A bondade tem força de transformar futuros. E o amor verdadeiro, aquele que compreende sem exigir, tem o dom de apagar 1000 erros de existências inteiras. Chico Xavier costumava dizer que a reencarnação é o maior presente que Deus nos deu, porque através dela, Ele nos concede infinitas chances de acertar. Por isso, quem envelhece com fé e serenidade não está chegando ao fim, mas se aproximando de uma nova etapa. A alma, ao contrário do corpo, não se cansa, ela se depura. E quanto mais aprendemos a desapegar, mais leves nos tornamos para a próxima jornada. Depois dos 60, é comum sentir que o mundo está mudando rápido demais, que os valores parecem se perder, que os jovens não compreendem a profundidade da vida. Mas, espiritualmente, isso também é um teste. É um convite à paciência, à aceitação de que cada geração vive o que precisa viver. Chico dizia que julgar o outro é perder tempo com o que não nos cabe. O verdadeiro sábio nessa fase da vida não discute, compreende. E essa compreensão vem do reconhecimento de que já estivemos em todos os papéis. Já fomos pais e filhos, vítimas e culpados, ricos e pobres, homens e mulheres. A reencarnação mostra que a alma experimenta todas as formas de existência para entender o que é o amor em sua totalidade. Então, quando alguém nos fere, talvez esteja apenas representando um papel que antes foi o nosso. Quando alguém nos rejeita, talvez esteja nos devolvendo uma lição que um dia deixamos de aprender. Chico via a velhice como um tempo de libertação espiritual. É o período em que o espírito mais se aproxima de sua essência, porque o barulho do mundo começa a se calar. A ambição perde força, o ego se desfaz, e o que resta é a pureza da alma que quer apenas estar em paz. E essa paz vem do entendimento de que nada foi por acaso, nem as lágrimas, nem as alegrias. Tudo teve um propósito divino. Ele dizia que o verdadeiro milagre da vida é perceber que o destino não é uma sentença, mas uma construção contínua. E que cada alma, ao compreender isso, começa a enxergar até mesmo as dores como instrumentos de evolução. É nesse ponto que o envelhecer se transforma em bênção, porque a alma madura sabe que a colheita pode ser difícil, mas é justa. Chico Xavier dizia que depois dos 60 anos, o espírito começa a ouvir uma voz diferente, não a voz do mundo, mas a voz da própria alma. É como se o silêncio se tornasse mais profundo e dentro dele começássemos a sentir a presença de algo maior. A inquietação, que muitos chamam de solidão, o espiritismo interpreta como um chamado. Um chamado para olhar para dentro, para revisar o caminho percorrido e compreender o que ainda precisa ser curado. Essa etapa da vida é como um espelho que revela as sombras que deixamos passar despercebidas. Os ressentimentos que guardamos, os medos que evitamos, os arrependimentos que empurramos para o fundo da consciência, tudo isso vem à tona. Não para nos atormentar, mas para ser finalmente transformado. Chico ensinava que o espírito não pode ascender levando o peso daquilo que ainda não foi perdoado. Por isso, tantas pessoas sentem a necessidade de se reconciliar com o passado quando envelhecem. É a alma tentando se libertar antes da viagem de volta. Para o espiritismo, o perdão é uma das formas mais elevadas de depuração espiritual.
Ele não é um gesto de fraqueza, mas de libertação. Quando perdoamos, não estamos justificando o erro alheio, e sim cortando o laço que nos prende a ele. Chico dizia que o perdão é como abrir as janelas de um quarto escuro. A luz entra e o ar volta a circular. Por isso, quem envelhece e ainda guarda mágoas, vive aprisionado em uma cela invisível, sem perceber que a chave sempre esteve em suas próprias mãos. Muitos, ao chegar à maturidade, se perguntam por que a vida foi tão dura. Por que tantas perdas, doenças, separações, decepções? E Chico respondia com serenidade: a Terra não é um local de prazeres, mas de aprendizado. O espírito reencarna na matéria para compreender na prática o que a teoria espiritual já lhe ensinou. A dor, nesses casos, é a professora mais fiel. Ela nos obriga a olhar para dentro, a enxergar as feridas que o orgulho insiste em esconder. A reencarnação, segundo Chico, explica por que pessoas tão boas às vezes enfrentam sofrimentos tão intensos. Não se trata de castigo, mas de equilíbrio. O universo devolve ao espírito aquilo que ele mesmo criou, não por vingança, mas por justiça. E quando o espírito aceita isso, o sofrimento se transforma em sabedoria. A dor deixa de ser dor e passa a ser entendimento. É nessa fase da vida que o espírito mais sente a proximidade do mundo espiritual. Os sonhos se tornam mais vívidos, a intuição se fortalece e a saudade de quem partiu começa a parecer menos dolorosa. Isso acontece porque a alma, aos poucos, vai se desprendendo das vibrações densas da matéria. Chico dizia que o idoso sente o chamado do lar espiritual, e esse chamado vem em forma de nostalgia, de uma vontade suave de descansar. Não é desistência, é lembrança. Lembrança de onde viemos e para onde voltaremos. Mas há um segredo nessa transição. O espírito que envelhece com amor atrai luz, e o que envelhece com revolta atrai sombra. Por isso, Chico insistia tanto na importância da gratidão. Agradecer não é fingir que tudo está bem, mas reconhecer que cada experiência, boa ou ruim, foi necessária para o crescimento da alma. O coração grato se torna leve, e o leve atravessa os portais do mundo espiritual com serenidade. Ele dizia que cada dia vivido é uma oportunidade de reajuste. A reencarnação não é apenas um ciclo de nascimentos e mortes, mas de recomeços diários. Quando acordamos, o universo nos oferece mais uma chance de escolher melhor, de agir com mais bondade, de pensar com mais amor. E depois dos 60, essas oportunidades se tornam ainda mais valiosas, porque o tempo se torna sagrado. Cada manhã é um presente direto das mãos de Deus. Chico costumava lembrar que, muitas vezes, a velhice é um tempo de resgate. Espíritos que foram impacientes em outras vidas voltam em corpos frágeis para aprender a esperar. Aqueles que abusaram da saúde renascem com doenças para aprender o valor do cuidado. Os que feriram com palavras agora enfrentam o silêncio. E os que desprezaram o amor hoje buscam desesperadamente por um pouco de afeto. Tudo isso é parte do plano divino, que não pune, mas educa. A reencarnação revela que a vida não é uma linha reta, mas uma espiral ascendente. Cada existência nos leva um pouco mais perto da compreensão plena do amor. E quando finalmente aprendemos a amar sem condições, a necessidade de voltar à Terra começa a desaparecer. Chico dizia que esse é o verdadeiro sentido da evolução espiritual. Chegar ao ponto em que o espírito já não precisa mais retornar, porque aprendeu tudo o que o sofrimento tinha para ensinar. Depois dos 60, portanto, não estamos apenas envelhecendo. Estamos se aproximando da alma real, despidos das ilusões que nos acompanharam por tanto tempo. A aparência física muda, as rugas aparecem, a força diminui, mas dentro de nós algo desperta. É o espírito se reconhecendo, percebendo que sua verdadeira identidade não é o corpo nem o nome,
nem a história. É a luz eterna que sobrevive a todas as encarnações. Chico dizia que o maior erro do ser humano é achar que é um corpo que tem uma alma, quando na verdade somos almas que temporariamente habitam um corpo. Essa simples inversão muda tudo. Ela transforma o medo da morte em aceitação, o desespero em calma e o sofrimento em aprendizado. O idoso que entende isso começa a ver o mundo com outros olhos. Ele já não inveja a juventude, porque sabe que o tempo da carne é breve, mas o da alma é infinito. Há também uma beleza espiritual no envelhecer. É como se o rosto, com suas marcas e rugas, se tornasse o retrato de todas as batalhas vencidas. Cada linha no rosto é uma história. Cada cicatriz é um lembrete de que a alma foi forjada no fogo das experiências. Chico dizia que o corpo é o livro onde o espírito escreve suas lições. Quando ele se desgasta, é sinal de que o aprendizado foi intenso. E quando o espírito percebe isso, a visão da vida muda completamente. As perdas já não são vistas como tragédias, mas como libertações. A solidão se transforma em silêncio sagrado, e o tempo, que antes parecia inimigo, se torna um mestre paciente. O idoso que desperta espiritualmente começa a entender que a vida não se resume ao que foi conquistado, mas ao que foi compreendido. Chico afirmava que, ao fim de cada encarnação, o espírito é recebido no mundo espiritual por aqueles que amou e ajudou. Por isso, os gestos simples, um conselho, um sorriso, um ato de bondade, têm um valor imenso. Nada se perde. Tudo é registrado, não em livros terrenos, mas nas vibrações do coração. E é com base nessas vibrações que o espírito atrai o tipo de experiência que viverá na próxima existência. Depois dos 60, cada ato de amor tem o poder de reconstruir séculos de equívocos. É como se o tempo se tornasse mais curto, mas espiritualmente mais poderoso. Uma prece sincera, uma palavra de perdão, um gesto de compaixão. Tudo isso tem o peso de uma revolução interior. E é justamente nesse ponto que Chico via o milagre da maturidade, a capacidade de transformar dor em luz. Ele dizia que Deus não exige perfeição, mas sinceridade. O espírito que reconhece seus erros com humildade já está a caminho da libertação. E a velhice é o momento em que essa sinceridade se torna inevitável. Já não há mais tempo para fingimentos, nem forças para manter máscaras. É o tempo da verdade interior, e ela dói, mas liberta. Porque só quem se aceita pode, enfim, se transformar. A reencarnação é o mapa desse processo. Ela mostra que tudo o que nos acontece tem um porquê e um para quê. Que cada encontro, cada perda, cada lágrima está conectada a um propósito superior. E quando entendemos isso, a vida se torna menos pesada, porque percebemos que não estamos sendo punidos, estamos sendo guiados. Chico Xavier dizia que à medida que a vida se aproxima do seu entardecer, a alma começa a compreender verdades que antes pareciam distantes. O espírito amadurecido entende que a passagem do tempo não é uma perda, mas uma depuração. Tudo o que é supérfluo se dissolve, e o que resta é o essencial. Depois dos 60, o ser humano já não busca mais o brilho das conquistas externas, mas a serenidade das vitórias interiores. É o momento em que a alma começa a se preparar para o retorno ao lar espiritual, não como um fim, mas como um retorno à origem. Para Chico, morrer é voltar para casa, e compreender a reencarnação é perceber que ninguém se perde no caminho. Mesmo os que erraram gravemente são acolhidos pela misericórdia divina e convidados a recomeçar. A reencarnação é o grande gesto de amor de Deus, porque garante a todos a chance de corrigir os erros do passado e evoluir. Por isso, Chico insistia: não se desespere.
Você nunca está diante de um fim. Está diante de um novo começo. Quando o espírito entende essa verdade, o medo da morte desaparece. O que antes era visto como o fim da existência passa a ser percebido como uma travessia natural. O corpo é o casulo e a alma, a borboleta que desperta. O idoso que vive com fé começa a sentir essa transformação ainda em vida. Ele percebe que os sonhos materiais perdem importância e um novo tipo de sonho, silencioso, espiritual, começa a florescer dentro de si. É o desejo de ser luz, de deixar um legado, de partir em paz. Chico explicava que a forma como deixamos esta vida é determinada pela forma como vivemos. Aqueles que cultivaram o amor partem com serenidade, porque nada os prende à terra. Já os que viveram presos ao ego, ao rancor e ao apego, enfrentam uma travessia mais densa. A morte, portanto, não é uma punição, mas um espelho. Ela apenas reflete o estado espiritual que carregamos. Por isso, ele dizia que o envelhecer é a última oportunidade que o espírito tem, nesta encarnação, de se purificar antes de atravessar o véu. O perdão, mais uma vez, é a chave. Quantas almas permanecem ligadas à matéria por causa de culpas e ressentimentos? Quantos morrem ainda brigados com o passado, sem perceber que o verdadeiro inimigo nunca esteve fora, mas dentro de si mesmos? Chico ensinava que, ao perdoar, libertamos não só o outro, mas nós mesmos. O perdão é a ponte entre o mundo material e o espiritual. Sem ele, o espírito caminha, mas não se eleva. Depois dos 60, a vida nos convida ao desapego. É um processo natural e profundamente espiritual. Aos poucos, perdemos pessoas queridas, bens materiais, papéis sociais. Tudo o que antes definia nossa identidade começa a se dissolver. E esse despojamento, que para muitos parece tristeza, é na verdade um processo divino. É Deus nos preparando para retornar leves. Chico dizia que a alma que parte carregada de amor e desprendimento atravessa o plano espiritual como um raio de luz. Muitos temem o esquecimento, o medo de não deixar nada, de desaparecer. Mas Chico respondia com ternura: ninguém desaparece. O amor que você semeou continua florescendo na vida dos outros. A verdadeira herança que deixamos não está em bens, mas nas marcas que o coração imprime. Um conselho, uma ajuda, uma palavra dita no momento certo. Tudo isso ecoa espiritualmente e segue existindo mesmo quando o corpo já se foi. A reencarnação nos mostra que não existe perda absoluta. Os reencontros são certos. A família espiritual se reúne de novo, em novas formas, sob novos rostos, para continuar o aprendizado do amor. Chico afirmava que os laços verdadeiros nunca se rompem. O que muda é o cenário, o tempo, a forma de amar. Mas o sentimento essencial permanece. A mãe que hoje chora o filho perdido talvez tenha sido filha dele em outra vida. O amigo que encontramos por acaso pode ser alguém que juramos reencontrar séculos atrás. A vida é um tecido invisível de reencontros e despedidas, costurado pela eternidade. E é justamente essa certeza que transforma o medo da morte em gratidão pela vida. Quando percebemos que tudo o que existe é continuidade, passamos a valorizar cada gesto, cada palavra, cada dia. Porque cada momento é parte de uma história muito maior. Chico dizia que o espírito maduro não vive no desespero de aproveitar o tempo, mas na serenidade de aproveitar a alma. Ele entende que o valor da vida não está na quantidade de anos, mas na qualidade do amor que se vive. Depois dos 60, muitos sentem que já não têm mais propósito. Os filhos seguiram seus caminhos, o trabalho perdeu o sentido, o corpo já não responde com a mesma força. Mas Chico via nisso uma oportunidade sublime. Ele dizia que, quando o corpo se cala, o espírito começa a falar. É nesse silêncio que a sabedoria floresce.
É nesse recolhimento que o idoso pode se tornar um farol, não pela força, mas pela luz tranquila que vem da experiência. O espírito que compreende a reencarnação percebe que o fim da vida física é apenas uma transição para uma nova forma de existir. Ninguém envelhece em vão. Cada ruga, cada dor, cada lágrima tem um propósito de amadurecimento espiritual. E quanto mais aceitamos esse processo com fé, mais suaves se tornam as provações. Chico dizia que o sofrimento, quando aceito com amor, deixa de ser dor e se transforma em força. O reencontro com o mundo espiritual é descrito por ele com uma doçura que consola. Segundo suas mensagens, o espírito desperto é recebido por familiares, amigos e guias espirituais que o amparam no momento da travessia. A sensação é de alívio, como quem chega em casa depois de uma longa viagem. Lá, o espírito revê sua vida, compreende seus acertos e erros e decide, junto aos mentores, o que precisará viver na próxima existência para continuar aprendendo. Esse ciclo é o que dá sentido à reencarnação. A certeza de que a evolução é infinita, mas sempre amorosa. Por isso, Chico ensinava que não devemos temer a partida, mas nos preparar para ela com serenidade. E preparar-se não significa esperar a morte, mas viver com consciência. Cuidar dos pensamentos, das palavras, dos sentimentos. Porque tudo o que pensamos e sentimos cria energia, e essa energia molda o destino. O espírito que cultiva a bondade caminha iluminado. O que se entrega à amargura se envolve em sombras. O livre-arbítrio é o pincel com que pintamos o quadro da eternidade. Ele costumava dizer que a vida é uma sucessão de despedidas e reencontros, mas que nenhum adeus é definitivo. Mesmo quem parte cedo, continua nos acompanhando, ajudando, inspirando, de um plano onde os olhos físicos não alcançam. A separação é apenas uma ilusão temporária, e quem entende isso passa a viver com mais ternura, porque sabe que cada encontro, por breve que seja, tem um significado profundo. A reencarnação, ao revelar o caráter cíclico da vida, também ensina humildade. Ela mostra que não somos donos de nada, nem de ninguém. Tudo o que temos é emprestado pelo tempo, até mesmo o corpo, e quando aceitamos essa verdade, o apego se dissolve. Envelhecer, então, deixa de ser motivo de tristeza e se torna um ato de sabedoria. É o momento em que o espírito começa a devolver o que recebeu, com gratidão. Chico dizia que o idoso que compreende a reencarnação vive seus últimos anos como quem escreve as últimas páginas de um livro importante. Não há pressa, nem desespero. Há calma. Cada gesto é feito com significado, cada palavra é escolhida com amor. E quando a última página se encerra, o espírito fecha o livro com paz no coração, pronto para começar outro. Aos que temem o que vem depois, Chico deixava uma mensagem simples e profunda. A morte é apenas a vida mudando de roupa. O espírito não desaparece, apenas se despede do corpo que cumpriu sua função. E no instante em que desperta do outro lado, percebe que a jornada continua, mais leve, mais lúcida, mais próxima de Deus. O que a reencarnação revela sobre a vida depois dos 60 é que nada está terminado. Estamos apenas concluindo um capítulo e nos preparando para o próximo. O amor que damos, o bem que fazemos, a fé que mantemos, tudo isso é a bagagem que levamos conosco. E quanto mais leve essa bagagem, mais belo será o recomeço. Chico Xavier dizia que o envelhecer é a arte de aprender a morrer em paz e viver com sabedoria. E quando compreendemos isso, o medo se transforma em gratidão. Porque percebemos que a vida é eterna e que cada existência é apenas uma pausa entre duas luzes. A luz do nascimento e a luz do retorno.